Imagine um homem, um peregrino solitário, que abandonou tudo o que conhecia, sua terra, sua família, seu futuro seguro, para seguir a voz de um Deus invisível. Ele não era rei, nem líder de uma grande nação. Era apenas um homem de fé, que por um ato de coragem e obediência, atravessou o Eufrates. Esse homem, Abraão, foi o primeiro a ser chamado de o Hebreu. E esse nome, simples na sua origem, carrega a identidade de um viajante, de um estrangeiro em busca de uma promessa. O hebreu é o arquétipo do indivíduo que deixa o velho mundo para trás e inicia uma nova jornada com Deus. É o primeiro passo de uma caminhada que exigia fé, coragem e a certeza de que a promessa era maior do que a dor da despedida. A história avança, e o foco se move de um homem para uma nação. A história nos leva a um deserto, onde um homem luta com um anjo durante a noite inteira. Ele era Jacó, o suplantador, o que enganou seu irmão e seu pai. Mas naquela luta, ele recebe um novo nome: Israel, aquele que luta com Deus. Essa não foi uma simples mudança de nome, mas o nascimento de uma identidade coletiva. Jacó, com todas as suas falhas, se torna o pai de 12 tribos. E é a partir dele que surge o povo israelita, uma nação forjada no deserto, unida por uma lei divina e uma aliança. Se o hebreu era o peregrino individual, o israelita é a nação da aliança. Eles receberam a lei, a promessa da terra e a missão de serem a luz para o mundo. Sua história não é apenas a de um povo, mas a de um relacionamento coletivo com o Criador. Porém, a história de Israel não é isenta de dor. Após anos de glória, a nação se divide, as 10 tribos do norte são dispersas e desaparecem. E o que resta? A perseverança de um pequeno remanescente, a tribo de Judá. É a partir desse momento que surge o nome judeu. Esse nome não é um rótulo de sucesso ou de vitória. É o símbolo de uma identidade forjada no exílio, na dor e na esperança. O judeu é aquele que persevera em meio à adversidade, o guardião da promessa em um mundo que parece tê-la esquecido. Eles mantiveram a chama acesa, mesmo sem um templo, mesmo sem um rei. A espera deles não era por um libertador político, mas pelo cumprimento de uma promessa divina. O que eu vou te revelar no final deste vídeo vai te mostrar que a sua jornada de fé, as suas lutas, as suas vitórias e as suas esperas são reflexo dessa mesma história milenar. A nossa fé não é uma invenção nova, mas o cumprimento de um plano que começou com um simples homem chamado Abraão e se concretizou na figura que une todas essas identidades. A figura de Jesus Cristo. Mas antes de chegarmos a ele, precisamos entender a jornada que nos trouxe até aqui. Então, relaxe, pegue uma xícara de café e venha comigo. Prometo que o que você vai descobrir hoje vai transformar a maneira como você vê a sua própria fé. A história que acabamos de começar, com o homem que atravessou o Eufrates, nos leva diretamente à primeira e mais antiga dessas identidades: o hebreu, a palavra hebraica, que significa atravessar ou passar por cima. Essa não é uma coincidência linguística. É uma definição de vida, um convite à reflexão. Imagine Abraão em sua cidade natal, Ur dos Caldeus. Um homem de posses, respeitado em sua comunidade. Ele vivia em uma terra pagã, adorando deuses que não podiam falar nem ouvir. Mas um dia, uma voz, um chamado, o alcançou. Uma voz que pedia algo absurdo. Deixa a tua terra, a tua parentela e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. A etimologia da palavra nos revela o porquê do seu nome. Ele não foi chamado de abençoado ou justo pelos outros povos, mas de o hebreu. Ele era o que atravessou. Aquele que passou para o outro lado. Essa não era uma simples travessia geográfica, como cruzar um rio. Era uma travessia de mentalidade. Era a travessia de uma vida sem propósito para uma vida com propósito. A travessia da idolatria para a fé. Da segurança do conhecido para a promessa do desconhecido. Ser um hebreu, portanto, não se limitava a ser descendente de Abraão. Era uma questão de essência. Era carregar a marca da travessia. E a palavra hebraica avar não se refere apenas a uma travessia física, mas a um trânsito. Abraão atravessou as barreiras culturais, sociais e religiosas da sua época. Ele se tornou um estrangeiro, um peregrino. E é por isso que a Bíblia nos diz que Abraão buscava uma pátria, a celestial. Sua jornada não era por um pedaço de terra, mas por uma realidade espiritual. A vida de um hebreu é uma jornada contínua, onde o destino é menos importante do que a jornada da fé em si. A jornada de Abraão é o primeiro grande arquétipo da fé.
Ele representa o que todo ser humano é chamado a ser: um peregrino. Alguém que não se contenta com o status quo, que ouve uma voz em meio ao caos e tem a coragem de responder, de atravessar. É o início de uma vida que não é definida pelo que você tem, mas por quem você segue. O hebreu é um indivíduo que deixa o mundo para trás, não para se isolar, mas para seguir uma promessa. Ele é a semente de uma nova forma de existência, onde a obediência e a fé individual são os pilares. E essa identidade é tão poderosa que ressoa em nós até hoje. Quantas vezes na nossa vida somos chamados a atravessar, a deixar para trás um vício, um relacionamento que nos destrói, um estilo de vida que nos aprisiona? A palavra hebreu nos lembra que a fé começa com um passo individual, com uma decisão corajosa de deixar para trás o conhecido e avançar em direção a Deus. A história de Abraão é, em sua essência, um convite. O convite para sermos todos, em algum momento da nossa vida, um pouco hebreus. Se o termo hebreu nos fala sobre o indivíduo, sobre a fé de um peregrino, a próxima fase dessa jornada nos leva a um novo nível. A história agora se volta para Jacó, neto de Abraão. Jacó era um homem imperfeito, um suplantador, um astuto. Alguém que buscou a bênção por meio da manipulação, e não da fé. Sua vida foi marcada por enganos e fugas. Mas é no ponto mais baixo de sua história que ele tem um encontro que mudará tudo. Em uma noite escura e solitária, Jacó se vê sozinho, em uma luta desesperada com um ser que a Bíblia descreve como um anjo de Deus. Ele não desiste. Luta até o amanhecer. E quando o anjo fere no quadril, Jacó se agarra a ele e clama: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." Gênesis 32:26. Essa luta não era apenas física. Era o confronto de Jacó com seus próprios demônios, com suas fraquezas, com seu passado. E nesse ato de total rendição e perseverança, ele recebe um novo nome. O anjo lhe diz: "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste." Gênesis 32:28. O nome Israel carrega um significado profundo. Ele pode ser traduzido como aquele que luta com Deus ou Deus governa. Essa mudança de nome é o ponto de virada da narrativa. Jacó, o enganador, se torna Israel, o lutador. E essa transformação não é só dele. Jacó, que tinha 12 filhos, se torna o pai de um povo. O nome Israel se torna a identidade de uma nação inteira. As 12 tribos, os filhos de Jacó, formam o povo israelita. Agora a identidade deixa de ser a de um único homem, o peregrino, e se torna a de uma comunidade, um povo unido por uma aliança com Deus. A nação de Israel não surgiu em uma sala de reuniões ou por um decreto. Ela nasceu de uma luta noturna, de uma perseverança que venceu. A história do povo israelita é a história de um povo que luta com Deus, que se relaciona com Ele, que recebe a sua lei, que é o povo da sua aliança. A transição de hebreu para israelita é a transição de uma fé individual para uma fé coletiva. Os israelitas são os portadores da lei, os herdeiros da promessa. Eles foram tirados do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, e se organizaram no deserto aos pés do Monte Sinai. Foi ali que receberam as leis e mandamentos que os separavam de todos os outros povos. Sua missão era ser um reino de sacerdotes e uma nação santa para Deus. O termo israelita nos mostra que a nossa fé não é apenas uma jornada pessoal, mas que ela nos conecta a um povo, a uma comunidade. Somos chamados a lutar juntos, a buscar a Deus juntos, a viver a promessa juntos. O israelita é a prova viva de que a fé, para ser completa, precisa ser vivida em comunidade. Se o hebreu nos inspira com a sua coragem solitária, o israelita nos lembra que não estamos sozinhos nessa caminhada. Nossa fé é parte de algo maior, parte de uma história de um povo escolhido. A história do povo de Israel, que parecia tão sólida e cheia de promessas, deu uma reviravolta dolorosa. Depois de séculos de reis, templos e profetas, o reino se dividiu. O reino do norte, chamado de Israel, foi destruído, e suas 10 tribos foram dispersas e desapareceram da história. O que sobrou foi o pequeno reino do sul, que tinha como capital Jerusalém e era liderado principalmente pela tribo de Judá. Em meio a essa divisão e perda, um novo nome começou a ganhar força. A partir desse momento de tragédia e desespero, o povo não era mais conhecido simplesmente como israelita. Eles eram chamados de judeus, em referência à tribo de Judá, que se tornou a guardiã da fé. Esse nome, no entanto, não é um símbolo de vitória e glória. Pelo contrário, a identidade de judeu foi forjada no fogo do sofrimento.
Com a destruição de Jerusalém e o exílio na Babilônia, o povo perdeu tudo o que era familiar: o templo, a terra, o rei. Eles não tinham mais um lugar para adorar, nem um líder para os guiar. A identidade deles foi testada ao limite. Mas foi nesse momento de escuridão que a fé se fortaleceu. Sem o templo físico, eles aprenderam a adorar a Deus em suas casas e nas sinagogas. A lei, que antes era guardada por sacerdotes, passou a ser estudada e memorizada pelo povo comum. O termo judeu é, em sua essência, um sinônimo de resiliência e perseverança. Ele representa a fé que não se quebra, mesmo quando tudo ao redor desmorona. O judeu é aquele que, mesmo em terra estranha e em meio a uma cultura que não o compreende, mantém a sua identidade e a sua esperança acesas. Eles guardaram as promessas de Deus, os escritos dos profetas e a esperança da vinda do Messias. Enquanto as outras tribos foram assimiladas e esquecidas, a tribo de Judá preservou a sua fé. Eles se tornaram os guardiões da história, os porta-vozes da promessa de que Deus não havia abandonado seu povo. A identidade de judeu é o testemunho vivo de que a fidelidade de Deus é maior do que as nossas falhas e as tragédias da vida. Essa fase da história nos mostra que a fé não se limita a um lugar ou a um grupo. Ela pode e deve ser vivida em qualquer circunstância. O judeu é um exemplo de que podemos perseverar e manter a nossa esperança, mesmo quando a vida nos tira tudo. A história deles nos inspira a lutar, a manter a fé e a acreditar que, não importa o quão difícil seja a jornada, a promessa de Deus ainda é real. Se o hebreu nos ensinou sobre a fé individual, e o israelita sobre a fé coletiva, o judeu nos ensina sobre a fé que persevera. Jesus não veio para começar uma história nova, mas para cumprir a que já estava sendo escrita. Ele é o elo perfeito que conecta todas as 3 identidades que exploramos. Ele é o verdadeiro hebreu, o que atravessou a maior de todas as distâncias, deixando a glória do céu para vir à terra. Sua vinda foi a mais radical de todas as travessias, um ato de obediência e fé que superou o de Abraão. Ele se tornou um estrangeiro entre nós, um peregrino na sua própria criação, para nos levar de volta ao lar. A vida de Jesus, de nascimento humilde a uma morte sacrificial, é a prova de que a jornada de um hebreu é sobre deixar para trás o que é familiar para abraçar o propósito divino. Jesus também é o verdadeiro Israel, o cumprimento perfeito da nação que lutou com Deus. O povo de Israel, com todas as suas falhas, foi chamado para ser a luz do mundo e para guardar a lei. Mas eles falharam. O povo não conseguiu viver à altura do chamado. A lei se tornou um fardo, e a aliança foi quebrada várias vezes. Mas Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro israelita, foi o único a cumprir a lei perfeitamente. Ele não lutou contra Deus, mas se submeteu a ele em obediência completa. Ele não quebrou a aliança. Ele a renovou e a tornou acessível a todos. A luta de Jacó se tornou a perfeita obediência de Jesus. O que a nação falhou em fazer, um único homem, o verdadeiro Israel, fez por completo. E por fim, Jesus é o judeu por excelência. Ele nasceu na tribo de Judá, o descendente direto do rei Davi, aquele que o povo esperava como Messias. Ele viveu como um judeu, ensinou nas sinagogas e seguiu as tradições. A identidade judaica, forjada na perseverança e na esperança do exílio, encontra sua realização em Jesus. Ele é a esperança que não falhou, a perseverança que foi recompensada. O povo judeu, ao longo de séculos, se agarrou à promessa de um libertador. E essa promessa se cumpriu nele, o judeu que morreu e ressuscitou, abrindo caminho para que a promessa de Deus se estendesse a todos os povos. Em Jesus, as 3 identidades se unem. Ele é o peregrino que atravessou, o verdadeiro Israel que cumpriu a lei, e o judeu fiel que perseverou até o fim. A história que começou com a fé de um homem, que se tornou a identidade de um povo, culmina na pessoa que torna essa história acessível a todos nós. A história que acabamos de contar, sobre o hebreu peregrino e a nação de Israel, não para por aí. Ela continua e nos leva a um dos momentos mais difíceis e importantes de sua jornada: a divisão do reino. Depois de séculos de glória, a nação de Israel se dividiu. O reino do norte, com suas 10 tribos, foi levado para o cativeiro e, pouco a pouco, desapareceu da história. Mas o que aconteceu com as outras tribos? O que aconteceu com a promessa de Deus para o seu povo? A história agora se concentra em uma única tribo, a de Judá. E é a partir daqui que um novo nome surge, forjado na dor e na esperança: o nome judeu. Ser chamado de judeu não era uma honra naquele momento. Era um nome que vinha do exílio. O povo tinha perdido tudo: o templo,
a terra, a liberdade. Eles estavam em uma terra estrangeira, a Babilônia, e o mundo ao redor parecia ter vencido. A tristeza e a saudade eram tão grandes que a Bíblia nos diz que eles se sentavam à beira dos rios da Babilônia e choravam. Mas foi nesse momento de escuridão que a luz da fé não se apagou. A identidade de judeu se tornou um símbolo de perseverança. Eles se recusaram a esquecer quem eram. Sem o templo físico, eles transformaram suas casas em lugares de adoração. A oração e a leitura das Escrituras se tornaram o centro de suas vidas. A fé não dependia mais de um prédio, mas da certeza de que Deus estava com eles, não importa onde estivessem. O judeu nos mostra o poder da resiliência, a capacidade de manter a esperança viva quando tudo parece perdido. Eles são a prova de que a fé não é sobre vitórias fáceis, mas sobre a fidelidade em meio à tempestade. Enquanto as 10 tribos foram assimiladas e esquecidas, Judá, o remanescente fiel, se agarrou à promessa de Deus. Eles guardaram as Escrituras, preservaram a sua cultura e, acima de tudo, mantiveram a esperança de que um dia o Messias viria. A história do judeu é a história da fé que se recusa a morrer. É a prova de que não importa o quão difícil seja a nossa jornada, a fidelidade de Deus é maior do que a nossa dor. Eles nos ensinam que a fé, para ser verdadeira, precisa ser testada. E é no teste que ela se torna mais forte. A identidade de judeu é um farol de esperança, mostrando que o propósito de Deus continua, mesmo nas piores circunstâncias. E essa perseverança do povo judeu nos leva ao ponto central de toda essa narrativa. A figura que une todas as pontas soltas dessa história e dá sentido a tudo. A história que estamos contando, que começou com a fé de um homem e se tornou a jornada de um povo, não é uma história que termina em ruínas. Pelo contrário, ela é uma linha que aponta para um único e perfeito ponto, a única figura que consegue cumprir todas as promessas e unir todas as identidades. E essa figura é Jesus Cristo. Jesus não veio para começar uma história do zero. Ele veio para completar a história que Deus já estava escrevendo há séculos. Ele é o elo que une tudo. Em Jesus, a jornada do hebreu, a luta do israelita e a perseverança do judeu se encontram e fazem sentido. Jesus é o verdadeiro hebreu. Lembra que a palavra hebreu significa o que atravessou? Jesus fez a maior de todas as travessias. Ele deixou a glória do céu e veio para a terra, para viver entre nós. Ele se tornou um peregrino em sua própria criação. Sua vida foi um ato de obediência e fé que supera o de Abraão. Ele atravessou o abismo entre Deus e a humanidade, para nos levar de volta para casa. Ele também é o verdadeiro Israel. O povo de Israel, com todas as suas falhas, foi escolhido para ser a nação de Deus e guardar a lei. Mas eles falharam. A lei se tornou um peso, e a aliança foi quebrada. Mas Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro israelita, foi o único que conseguiu cumprir a lei perfeitamente. Ele não lutou contra Deus, mas se submeteu a ele em obediência completa. Ele renovou a aliança, tornando-a acessível a todos nós. A luta de Jacó se tornou a perfeita obediência de Jesus. O que a nação falhou em fazer, Jesus fez por completo. E, por fim, Jesus é o judeu por excelência. Ele nasceu na tribo de Judá, o descendente do rei Davi, a esperança que o povo judeu esperava há tanto tempo. Ele viveu como um judeu, ensinou nas sinagogas e cumpriu as profecias. A identidade judaica, que foi forjada na perseverança e na esperança em meio ao exílio, encontra sua realização em Jesus. Ele é a esperança que não falhou. Ele é a perseverança que foi recompensada. O povo judeu se agarrou à promessa de um libertador. E essa promessa se cumpriu nele, o judeu que morreu e ressuscitou, abrindo caminho para que a promessa de Deus se estendesse a todos os povos, sem distinção. Em Jesus, as 3 identidades se unem. Ele é o peregrino que atravessou, o verdadeiro Israel que cumpriu a lei, e o judeu fiel que perseverou até o fim. Ele é o Messias, o ponto de virada da história. A história que começou com a fé de um homem, que se tornou a identidade de um povo, culmina na pessoa que torna essa história acessível a todos nós. Toda essa história, essa jornada que vimos do hebreu, do israelita e do judeu, não é apenas um relato antigo de um povo distante. O motivo pelo qual ela é tão importante e tão emocionante é que, no final das contas, ela é sobre você. Ela é sobre a sua jornada de fé, as suas lutas e a sua esperança. A Bíblia nos diz em Gálatas 3:29. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Pense no que isso realmente significa. Por meio da fé em Jesus, você é enxertado,
ou seja, inserido nessa história sagrada. Você se torna parte da linhagem de um homem que teve a coragem de atravessar e acreditar em uma promessa. Como hebreu, você também é chamado a ser um peregrino. A vida cristã é uma jornada de fé, onde somos convidados a atravessar as barreiras que nos separam de Deus. Isso pode significar deixar para trás velhos hábitos, crenças que não te levam a lugar nenhum, ou até mesmo pessoas que te puxam para baixo. É a coragem de dizer sim a Deus e não ao mundo, de deixar a sua Ur dos caldeus para trás e seguir uma promessa que, por enquanto, você só pode ver pela fé. A sua jornada começa com esse primeiro e corajoso passo. Como israelita, você não está sozinho nessa caminhada. A fé não é uma coisa que se vive isoladamente. Você faz parte de um povo que luta com Deus e que se apoia mutuamente. A luta de Jacó se torna a nossa luta. As dificuldades, as dúvidas, os momentos de fraqueza que você vive são parte dessa batalha espiritual, e você não precisa enfrentá-la sozinho. Você faz parte de uma comunidade, de uma família de fé que foi escolhida para lutar, orar e vencer junto. Onde houverem 2 ou 3 reunidos, Jesus estará no meio deles. A sua fé é coletiva, e como judeu, você é chamado a ter a esperança e a perseverança em meio às dificuldades. Assim como o povo de Judá manteve a fé no exílio, você também pode enfrentar as suas próprias batalhas. A vida pode te tirar o que é mais valioso, te colocar em lugares difíceis e te fazer questionar tudo. Mas a história dos judeus nos mostra que a esperança é mais forte que o desespero. Eles se agarraram à promessa de um Messias, e essa promessa se cumpriu. A sua fé, assim como a deles, precisa ser testada para ser verdadeira. A sua perseverança é o que vai te manter firme até que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. A história do povo de Deus é um espelho para nossa própria jornada. A fé de Abraão, a luta de Jacó e a perseverança do povo de Judá não são apenas lições de história. Elas são a sua história. E a grande mensagem é que, através de Jesus, você não é apenas um espectador, mas um participante ativo dessa jornada de amor, perseverança e redenção. Toda essa jornada, do hebreu peregrino, do israelita que lutou e do judeu que resistiu, não é apenas um relato antigo. É a sua história de fé, o espelho da sua própria caminhada. Essa narrativa poderosa que atravessou séculos converge para um único ponto: a sua vida em Cristo. Se você está assistindo a isso, é porque algo dentro de você ressoa com a jornada do povo de Deus. E a verdade é que você não é um mero espectador. Por meio da fé em Jesus, você se torna parte dessa história milenar, o herdeiro das promessas feitas a Abraão. Você também é chamado a ser o hebreu. A vida de Deus começa com o ato de deixar para trás